Olá, meu caro aluno telespectador. Hoje estamos realizando a nossa quarta aula, Estrutura Ortodoxa do Texto. Na verdade, o que você vai ver hoje é uma síntese das aulas anteriores, porque nós vamos elaborar um texto dentro daqueles princípios que nós ensinamos nas outras aulas. O texto deve ter uma introdução, deve ter um desenvolvimento e uma conclusão, todas obedecendo aquelas normas que nós ensinamos aqui em cada aula. Vamos construir um texto passo a passo. Vamos, portanto, considerar um tema para desenvolvermos segundo o conhecimento que já temos da estrutura ortodoxa do texto. O sentido do amor. O amor é, sem dúvida, a primeira das virtudes, o vínculo da perfeição. Os homens podem, com ele, resgatar valores que a humanidade perdeu e iluminar a existência, dando novo sentido à vida. Aí está uma introdução dentro dos critérios de parágrafo padrão, com a frase guia aí em destaque. O amor é, sem dúvida, a primeira das virtudes. Bem, agora nós vamos criar 2 parágrafos de argumento. Vamos tentar convencer o leitor de que esse é o sentido do amor, que ele é a primeira das virtudes. O desenvolvimento é o lugar em que se esclarece e justifica a introdução, persuadindo os interlocutores, buscando-lhes a adesão do espírito. Aqui é o momento em que o argumento se legitima, apresentando as confirmações das ideias, através de raciocínios lógicos e ou exemplificações, para maior credibilidade da tese. Então vejamos, primeiro parágrafo de argumento. Não é raro, entretanto, se perceber que, paradoxalmente, esse processo é subvertido pela própria inteligência humana. A ética do ter e do poder sufoca a porção divina que há em cada um, como a erva que cresce entre espinhos. Os homens têm a faculdade de redescobrir o caos e, nesse contexto, inibe os aspectos inter- e intrapessoais com prejuízos no plano das relações afetivas. Observe que, neste parágrafo que acabamos de ler, o autor procura mostrar quanto o homem desconhece as relações de amor, mostrando que ele está esbagaçado em suas relações, principalmente afetivas. Vejamos o segundo parágrafo. A inversão de valores, a surpreendente perda da sensibilidade e as diversas formas de banalização da vida só têm mostrado a instância animal em que o homem se encontra. A essência humana é amar, ver e construir. Na contramão de suas condições superiores, entretanto, o ser humano adquiriu o ódio, a cegueira e violência. Observe que, ainda aqui no segundo parágrafo, o autor mostra que o homem tem condições superiores, mas age na contramão dessas condições, desenvolvendo o ódio, a cegueira e a violência no lugar do amor, da concordância, do compartilhamento. Vejamos agora a conclusão. Deve ser uma decorrência naturalmente lógica dos enunciados. Pode apresentar-se em forma de reforço da tese, síntese, sugestão ou questionamento aberto. No texto conclusivo ortodoxo, não se devem acrescentar novas informações, pois isso pode ferir a estrutura do texto e tirar a lógica e a clareza com que ele foi construído. O reforço da tese
é sem dúvida a opção mais utilizada. É a que iremos utilizar também nesta conclusão. Vejamos. Tanto pior, então, para esse homem e para a humanidade. Só a prática sistemática do amor é capaz de resistir ao impacto degenerativo instaurado e reformar o homem e reorganizar a sociedade. Sem essa consciência, o caminho será de irremediável decomposição. Então, veja, nós chegamos à conclusão que o amor é a coisa mais importante, é ele que dá o sentido da vida, mas que o homem precisa ter esta consciência que ele perdeu. Quando ele adquirir tal consciência, então restaurará a sua vida pelo caminho do amor. Não se pode também esquecer, nessa estrutura ortodoxa, a coerência, que é vista como a continuidade de sentido perceptível no texto. E é ela que oferece ao interlocutor o sentido do que se está lendo. A coesão também, que é vista como a ligação entre os elementos superficiais do texto. Considera-se o modo como eles, os elementos, se relacionam, o modo como as frases ou partes dela se combinam. Então, vejamos as consequências catastróficas de um texto sem coerência e sem coesão. A limitação vem pelo próprio meio, o qual a nossa convivência e a comunicação principalmente estão deixando-a de lado. Provém a razão disso é pelo fechamento entre as pessoas que a tendência está cada vez mais evolutiva ao processo de revolucionar sem tentar dar esclarecimento, nos pondo de um jeito todo limitado, num mundo de concreto, frio, sem razão de se chegar a uma conclusão, o que realmente nós devemos pensar, falar, escrever ao certo, sem que, pelo menos nós próprios, não tentamos procurar respostas para todos os acontecimentos. Isso provoca o fechamento total entre as palavras e o homem. Observe, meu caro aluno, que até para ler um texto desse é difícil. Não há os elementos de coesão que ligam uma frase à outra, a lógica gramatical, sujeito, predicado, complementos. O texto realmente não diz nada, só confunde. Precisamos evitar esse texto e prestar atenção não somente à estrutura ortodoxa do texto, mas à formação do parágrafo padrão e aos elementos de coerência, como veremos no próximo texto, um exemplo de bom texto. O dia da vida. A criação tecnológica é a ética por natureza. A operação econômica é a ética por necessidade. A decisão política é a ética por conveniência. Querer culpar a tecnologia moderna por todos os distúrbios ecológicos do planeta é o mesmo que bradar pela prisão do fabricante de talheres em cada assassinato à faca. A ciência aplicada nada tem a ver com o mau uso que o detentor do poder político, sustentado pelo poder econômico, faz das conquistas de laboratório. Do aço sai o punhal que mata e o bisturi que salva. Do átomo sai a radioterapia do corpo e o genocídio da bomba, a radiação que envenena e a radiação que preserva. É uma questão política. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente deve ser entendido como Dia Mundial do Bom Senso, o do uso correto e prudente das ferramentas que o Homo sapiens deposita nas mãos do Homo faber. Aí está, meu caro aluno, um texto coeso, coerente, inovador, inteligente, com um raciocínio lógico e bem elaborado. Eu confio em você.
pratique. Até a próxima aula.